Graça e paz, irmãos, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso momento de culto, a celebração da ceia do Senhor e também domingo de Páscoa. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o Senhor essa noite, porque Ele é bom, porque Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo. Seja bem-vindo. Vamos orar? Pai querido e santo, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de nessa noite celebrar, Senhor, a morte, mas a ressurreição do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, por cada irmão que está no seu lar, assistindo, Senhor, essa transmissão, Deus. Que Tu esteja, Senhor, visitando e que cada um de nós possamos sentir a Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Yeah.
com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é. Esse nome é maior que tudo, ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar.
terás aflições, dores, frustrações. No mundo terás depressão, câncer, prisão, morte, saudade. Os velozes nem sempre vencerão a corrida. A riqueza nem sempre será dos prudentes. E a honra nem sempre dos inteligentes. Então, no silêncio, na escuridão, você desconfia. Mas Deus te ama e não prometeu te privar de tudo isso, pois nem ao menos o seu próprio filho ele poupou. E Jesus sabe o que é padecer de aflições. No Getsêmani, Jesus chorou em grande agonia. Na flagelação, sua pele foi dilacerada, e com uma coroa de espinhos, sua cabeça coroada. Em seus ombros, ele carregou o instrumento da sua própria morte. E assim, Jesus foi erguido e crucificado no vil madeiro. E como filho, ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Morrendo assim, ele entregou o seu espírito ao Pai. Você não está sozinho. Deus não te prometeu ausência de sofrimento, mas Ele prometeu sim a sua presença em todos os momentos. Olhe para a cruz e veja, Jesus morreu por você. Olhe de novo, a cruz está vazia, o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu e o veja sentado à direita de Deus. Olhe de novo e em breve Ele voltará para buscar você. Filho amado, igreja amada, foi, é e sempre será por você. Tudo isso porque Deus te ama. Confia e descansa em teus braços de amor. Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso momento de adoração, vamos adorar o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Lembrando que neste momento os irmãos poderão fazer suas contribuições via depósito bancário, na conta que vai aparecer aí no seu vídeo, ou se preferir fazer em espécie, nós podemos estar procurando o irmão Monteiro, tesoureiro da igreja, para efetuar então suas contribuições. Queria convidá-los a ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós iremos ler do verso 6 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por intermédio nosso, sejam tributadas graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. E o texto que nós vamos estar trabalhando hoje está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim:
aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós hoje estamos comemorando, domingo de Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Também a celebração da ceia, que Jesus celebrou com seus discípulos antes de ser preso e de ir para a crucificação. Mas a gente começa a pensar nesse Jesus. Como será que era esse homem? Era um fantasma? Um espírito? Seu corpo era verdadeiro? João, ele começa justamente falando que o Deus se tornou carne. No princípio, aquele que é a palavra se torna carne. Queridos, apesar de toda essa divindade de Jesus, João deixa claro que ele veio para se sujeitar às fragilidades da natureza humana. E João ainda fala que Jesus sentiu cansaço no capítulo 4, teve sede, que Jesus sentiu a dor dos outros e se comoveu também, chorou, sangrou, morreu. E aí a gente começa a falar de um homem que veio, que era o Verbo, que se fez carne, que veio como um milagre, através do nascimento de uma virgem, a Virgem Maria. Assumiu uma natureza de homem, mas sem pecado. O Verbo é um conceito, mas nós não podemos colocar como algo abstrato. Nós não podemos colocar como uma filosofia, mas sim como uma pessoa real, que podia ser vista, que podia ser tocada, que podia ser ouvida. O Cristo desse cristianismo que nós pregamos. A revelação da glória de Deus. E o tema central, justamente do livro de João, fala sobre a revelação da glória de Deus e o Evangelho para toda a humanidade. Queridos irmãos, e eu queria, nesse momento, estar chamando a tua atenção para você começar a entender esse Deus que se fez carne. Você que está me ouvindo, talvez um familiar que ainda não tem a mesma fé que nós temos, mas para você entender que muitas vezes e nesses dias nós podemos até estar comovidos com um filme que a gente assiste da Paixão de Cristo. Nós chegamos até a chorar. Podemos até externar alguns sentimentos. Mas a tomada de decisão, mas o que gira em torno desse Evangelho vai muito além da comoção. E o entendimento da morte de Jesus vai muito além de um sentimento momentâneo. A entrega da vida a Jesus é justamente entendendo que essa caminhada para a cruz foi uma caminhada para a redenção da minha e da tua vida. E eu quero, querido, te convidar a folhear a tua Bíblia
para o capítulo 18 do livro de João. Nos versículos 36, ou melhor, do versículo 34, que diz assim: perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Essa foi a pergunta de Pilatos. E Jesus responde: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Queridos, Pilatos faz uma pergunta capciosa a Jesus Cristo. Pergunta se ele é rei. E Jesus retorna a pergunta para Pilatos. E eu estava meditando e me fazendo a pergunta: esse rei que não é deste mundo, esse rei que veio a este mundo, que traz um novo conceito de vida. Os judeus estavam esperando um rei que libertasse o povo dos romanos. Mas o seu próprio povo colocou nas mãos de Pilatos, para que ele pudesse ser julgado. Interessante que Jesus não é julgado por falta dele, mas sim porque os líderes judeus estavam o acusando de blasfemar, estavam o acusando de trazer um novo entendimento que não estava em conformidade com eles. E Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Com certeza Pilatos ele teria o interesse e queria saber da ascensão de um rei para os judeus. A expectativa de um Messias era grande. Sempre na época da Páscoa. E se falava muito. Pilatos sentiu que ele estava em território seguro para ele, para fazer a pergunta sobre a realeza desse homem que estava à sua frente. E a resposta de Jesus: tu o dizes. A que tipo de rei você se refere? Talvez se fosse eu fazendo a pergunta hoje. A um rei romano? Ou a um rei judeu? A um rei da parte política? Ou a um rei espiritual? E Jesus, ele não hesita em responder. E assim ele força a Pilatos esclarecer para si mesmo. Mas quando Jesus faz essa pergunta, quem era que estava para ser julgado naquele momento?
Era Pilatos ou era Jesus Cristo? Na perspectiva do nosso Rei Jesus Cristo, o julgamento se volta para Pilatos. Então, se o reino de Jesus não é deste mundo, não poderiam dizer que ele era rebelde. Não é verdade? Interessante que quando a gente começa a detalhar a crucificação de Jesus, não existem motivos a não ser remissão de pecados, a não ser a mudança de entendimento daqueles que forem tocados, a não ser a mudança daqueles que um dia foi chamado para a luz. Podemos afirmar algumas coisas. Jesus não havia sido preso por Pilatos, mas havia sido preso pelos líderes da sua nação. E Jesus, ele explica, ele concordou em explicar sobre a identidade do seu reino. E ele reconhece que era rei, mas que era autoridade num reino que não era desse mundo. A autoridade de Jesus vinha do próprio Deus. Queridos irmãos, quando nós falamos que a autoridade vem do próprio Deus, é que onde quer que tenha pessoas que confessem a Jesus Cristo como seu Salvador, eles serão alcançados. Não existe limite para a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus fala de um reino. A soberania desse reino, o alcance desse reino é muito maior do que Pilatos podia imaginar. E a preocupação de Pilatos era quanto à origem desse reino. E quando Jesus fala que o seu reino não é desse mundo, ele tira toda a autoridade sobre a sua morte. Ele estava dizendo: eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existia um propósito maior. Não era simplesmente um homem que estaria morrendo. Não seria simplesmente uma revelação que Jesus estaria fazendo para Pilatos. Mas ele estava justamente falando do seu ministério. O meu reino não é deste mundo, mas eu tenho um propósito hoje. Eu tenho um propósito: padecer pelo pecado da humanidade. O seu reino era um reino espiritual. O seu reino está originado em Cristo, em Deus. O propósito maior não era simplesmente trazer liberdade
ao povo judeu, de uma servidão de Roma, mas era o acesso ao próprio Deus. Seria a limpeza do coração do homem, tirar todo o peso do pecado, tirar todas as hostes do maligno que estava oprimindo, independente dos lugares onde esses homens estivessem, onde essas mulheres estivessem. E hoje, no domingo de Páscoa, nós podemos falar da redenção, porque Cristo morreu e ressuscitou em teu favor. Porque Cristo se fez carne, habitou entre nós, mas com um propósito muito maior, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Esse é o propósito desse Evangelho. Querido, eu quero te chamar para ir mais à frente. No capítulo 20, no versículo 10, onde Jesus começa a aparecer, primeiramente para mulheres, seus discípulos também. Jesus já havia sido morto, já havia sido sepultado. Mas olha o que diz no versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. O mestre havia ressuscitado. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Jesus estava anunciando o seu regresso para os céus, mas ele estava cumprindo o propósito. Ele estava justamente mostrando para aqueles discípulos, para Maria, que havia se cumprido uma promessa. Queridos irmãos, nós lemos no capítulo 1 do livro de João, e no versículo 1 diz: no princípio, ele, aquele que era a palavra, ele estava com Deus, e era Deus.
ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. Ele retorna para o Pai, mas deixando uma herança, mas deixando uma promessa. Se os irmãos forem folheando as suas Bíblias e entrarem nos livros seguintes, começa o livro de Atos, que trabalha justamente o quando Jesus, ele diz: que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele diz: fiquem em oração, porque eu vou mandar o Consolador. E justamente no começo de Atos, os discípulos estão orando, e o Espírito Santo de Deus desce, faz morada em seus corações e traz ousadia para falarmos desse amor, desse Cristo ressurreto, desse Cristo que traz nova vida, que traz esperança, que traz consolo, que traz um novo entendimento para todo aquele que está assolado, para todo aquele que está triste, para todo aquele que está sem esperança. Jesus é a nossa esperança. Queridos irmãos e amigos, eu quero te convidar nesse momento, nessa reflexão tão rápida, para que você feche os seus olhos. Se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus. Enquanto você ora, nós estaremos louvando ao Senhor com a música. Faça uma oração. Externe o seu desejo de estar na presença de Jesus Cristo, confessando os seus pecados, buscando arrependimento, porque Jesus Cristo cumpriu o seu propósito. Ele te dá a oportunidade de entregar o seu caminho, a sua vida e ter vida eterna nos céus. O reino dele não é deste mundo. E nós, aqueles que confessamos Jesus Cristo, temos parte com esse reino que é dos céus. Minha vida entrego a ti.
pelo que Tu fizeste, Senhor, em nossa vida, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que tocou em nossos corações. Eu quero orar, Senhor, pelos irmãos que estão em casa, pelos seus familiares, por todos que estão à mesa, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada um, Senhor. E nós queremos, Pai, colocar diante de Ti os elementos que nós iremos, Senhor, participar da ceia agora. Vem, Senhor, santifica, Senhor. Vem, Senhor, nós apresentamos o pão e o vinho que representam o Teu sangue e o Teu corpo, que foi dado em favor de nós. Pai amado, nós fazemos isto em memória do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que iremos participar. Irmãos, vocês podem estar se apropriando do pão e do cálice e passaremos a proceder à ceia do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante, diz assim: Pois eu recebi do Senhor, a que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Coma do pão e seja agradecido ao Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Beba do cálice e seja agradecido. Queridos irmãos, agradecemos mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos, mesmo virtualmente. Mas nós agradecemos por cada irmão, por cada querido que chegou até a sua sala e participou dessa transmissão, e participou desse culto. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.